Fala aí, pessoal, hoje estamos aqui para falar de uma coisa que não é camiseta, mas marcou uma camiseta, lógico, uma coisa histórica para todos nós gremistas, que no dia 13 de maio de 1981, exatamente 39 anos atrás, o Grêmio tornava-se pela primeira vez campeão brasileiro, ou campeão de ouro, taça ouro como se chamava naquela época. Como funcionou e como funcionava? Bom, o campeonato começou em janeiro e terminou no dia 13 de maio, ou seja, 5 meses corridos que devem ter sido bem complicados. 23 jogos, né? A gente teve 7 derrotas, 12 vitórias e 6 empates, se não me engano. Eu posso colocar depois os dados. Mas eu estou aqui para falar do cara que talvez tenha sido o grande expoente daquele time, ao lado de China, Leão, Baidec, entre tantos outros que agora não vou me lembrar o nome de todos, mas eu estou aqui para falar de Baltazar, também conhecido como o Artilheiro de Deus, por ter sido um dos primeiros jogadores que eram atletas de Cristo. Baltazar ficou célebre e conhecido por uma frase atribuída a ele que não foi dele e num ano que ele não jogou no Grêmio, mas eu vou contar essa história aí agora. Baltazar era o grande craque do Grêmio, tinha vindo do Atlético Goianiense em 1979. Né? Você já deve ter visto várias vezes uma faixa no Olímpico, na Arena, né, que diz assim: Deus está guardando alguma coisa melhor para o Grêmio. Baltazar, 1983. Essa faixa consegue ter 3 erros numa só. Primeiro, Baltazar não falou isso, eu vou dizer depois quem falou essa frase. Segundo, em 83 ele estava no Flamengo, né? E a data certa teria que ser em 1981. Aconteceu o seguinte: na grande final, o primeiro jogo no Olímpico, o São Paulo tinha um time com 7 titulares da seleção brasileira que encantou o mundo em 82. Né? Mas quem viu agora a seleção jogando viu que não era todo esse encantamento que se falava na época. Né? Mas, guardadas as proporções e deixando o misticismo um pouquinho ao nosso lado, São Paulo, grande favorito, todo mundo falava que ia desbancar o Grêmio facilmente, o velho em casa a gente resolve, mas não foi bem assim. O primeiro jogo foi 2-1. Baltazar tinha um pênalti a seu favor, cobrou e errou o pênalti. E aí sim vem a primeira grande frase que ele falou e que está fora do contexto para alguns ou para outros. Quando entrevistado ao final do jogo, perguntaram sobre o erro do pênalti, o Baltazar proferiu a seguinte frase, profetizou a seguinte frase: Deus está guardando coisa melhor para mim. Ponto. Chega o dia 13 de maio de 1981, Baltazar recebe um cruzamento, mata a bola no peito e sem deixá-la cair no chão, enfia um golaço na gaveta do Valdir Pérez, que deve estar até hoje procurando a bola, porque foi uma coisa maravilhosa, estupenda, genial. Título que trouxe, primeira vez, Grêmio campeão brasileiro. Enio Andrade era o técnico e Hugo de León, nosso grande caudilho uruguaio, já jogava no Grêmio na época. A segunda frase, que está na faixa essa, que depois se quiser eu procuro, bota aí, enfim, diz o seguinte: Deus está guardando coisa muito melhor para o Grêmio. Essa frase foi dita por nosso querido e saudoso Dr. Fábio Koff ao final da Copa do Brasil de 1995, no qual nós perdemos o Corinthians dentro da área do Olímpico por 1-0. Profetizou ele também que logo em seguida ganharíamos a Libertadores. Né? Baltazar depois entrou um negócio envolvendo o Tita do Flamengo. O Tita veio para o Grêmio, foi campeão da Libertadores com o Grêmio, e Baltazar acabou indo para o Flamengo, certo? Mas o que importa aqui é que Baltazar escreveu seu nome, está aqui até a comemoração do campeonato, escreveu seu nome na galeria de grandes heróis gremistas, o Artilheiro de Deus, que ele disse para ele, talvez seja o maior título que ele já tenha ganho, de ser reconhecido por esse nome. Baltazar tem os seus pés na calçada da fama, foi um jogador fenomenal, não tem nem palavras para definir, meu ídolo de infância, né? E está marcado para sempre na história do Grêmio. E nesse 3 de maio achei que a gente merecia lembrar um pouquinho mais sobre aquele Grêmio de 81, que por muitas vezes é esquecido, né? A gente lembra bastante de 83, que era óbvio e lógico, pelos motivos óbvios, né? Mas aquele Grêmio também fez história, porque o favoritismo era todo de São Paulo. Só que é o Grêmio, né, meus amigos? Alguns dizem que São Paulo era mal treinado, que, né, tinha grandes estrelas, mas não tinha um comando técnico, não tinha um estilo de jogo, blá, 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 blá. Não me interessa. A gente ganhou contra 7 titulares daquela que foi considerada a seleção que encantou o mundo. Não sei se chegou a ser o campeão moral, acho que não, mas enfim. Né? A grande seleção celebrada de 82, que muitos viram depois que não era nada demais, era só mito, né? O Grêmio foi lá, venceu em pleno Morumbi lotado e fez a festa naquela noite de 3 de maio de 1981.
Certo, pessoal? Aqui é só um lembretezinho, uma rápida mensagem para a gente lembrar desse nosso grande ídolo, esse grande time que foi o Grêmio, comandado pelo, se não me engano agora, me falha a memória, acho que foi o Enio Andrade, pois se não for eu coloco aqui embaixo, redimindo, certo? Então, muito obrigado pela atenção, o cenário aos poucos está mudando, chegou aqui ao livro da Arena, o Christian aqui, o Jesus Preto Colorado, Jesus Preto Tricolor, né? Jesus Cristo é um matador. Aqui é uma faixinha, que isso daqui eu acho que eu achei no chão da arena, no dia do Tri da América. Sei lá, eu tava louco de bêbado. Aqui as chuteiras que eu joguei no Olímpico, né? Tem mais umas referenciazinhas, meu filho, garrafa de copeira, pôster, tudo mais. Um pouquinho vai melhorando. Feito então, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram. Se protejam e se cuidem em casa. Dá-lhe Grêmio.